Enquanto não existir uma sociedade realmente humana, que o poder seja de todos e não de uma pequena parte, a violência sempre existirá para manter o poder na mão da casta dominante. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seu artigo 1º, diz que todos nascem livres e igualdade de direitos, e que um tem que agir com o outro com fraternidade. Mas infelizmente isso não vemos acontecer na atualidade. Basta uma pesquisa rápida na internet, a gente vê movimentos sendo perseguidos, policiais agindo e batendo em manifestantes, refugiados presos em aeroportos e campos de concentração. No programa especial de hoje, vamos falar sobre a não violência e os direitos humanos, também as perseguições que acontecem aos movimentos sociais e as prisões arbitrárias somente por convicção. Fica com a gente, até logo. Olá, eu sou o Regis, está começando agora o 4V Opinião, especial Semana da Não Violência. E no programa de hoje vamos conversar um pouco sobre a não violência e os direitos humanos. E para debater esse tema com a gente, contamos com a presença de Daniel Biral, advogado, Marta Lemos, do Instituto Polis, e Gunther Alexander, da Presença. Então, como é a regra do nosso programa, cada convidado tem 1 minuto para as considerações iniciais, começando pelo Daniel. Olá, tudo bem? Primeiramente agradecer o convite, para estar falando sobre esse tema tão importante, ainda mais nessa semana municipal, Mahatma Gandhi, comemorando também a Semana Mundial da Não Violência, enfim, só agradecer e espero contribuir com todo mundo. O Gunther, 1 minuto. Eu acho interessante aproveitar essa semana, para ressaltar um pouco todos os episódios, vamos dizer, de retrocessos que estão acontecendo na defesa dos direitos humanos, e como isso se vincula com a paz, porque antigamente se dizia que a justiça levava a paz, a gente acredita, na agência Presença, que é mais bem ao contrário, A paz é que leva à justiça. Marta, 1 minuto. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É bacana, acho que a gente tem essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a Semana Gandhi, Semana Mundial da Cultura da Não Violência, e dizer também que acho que é isso, A gente entende, eu sou do Instituto Polis, e a gente entende que a não violência é o enfrentamento dos conflitos, não é o abafamento deles. Então, acho que a gente, partindo daí, tem uma boa conversa, Bom, então a gente vai assistir agora um VT que a nossa produção preparou, de 1 minutinho, aí a gente começa a conversa. Bom, o Insert ele fala um pouco dessa questão de legalidade, de lei, e a primeira questão que a gente pode abordar é a perseguição que os movimentos sociais veio sofrendo, ou vem sofrendo ao longo dos anos, principalmente agora no ano passado, esse ano, e citar só um artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, que diz que todos têm o direito de manifestar-se com ou sem autorização. Mas será que, na opinião de vocês, existe realmente o direito à manifestação? E será que não está começando um estado de exceção aqui no Brasil? Então, deixa eu ver. Eu posso remeter a um período aí recente, no qual eu participava como advogado, enfrentando alguns conflitos, inclusive na área jurídica, e trazer para vocês um fato que foi muito relevante à época,
em que nós fomos como advogados até um local cheio de pompa, né, uma associação de advogados, e tentar levar aquilo que estava acontecendo nas ruas, que a gente estava vivenciando, para um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele foi muito claro que, nesse caso de estado de exceção, rompimento da legalidade, né, você vai realmente ver isso acontecer por parte do Estado contra os cidadãos em locais onde se está em guerra, né? Não precisa ser declarada, mas existe um conflito e esse conflito é dentro da sociedade, né? Apesar de não estar deflagrado um conflito armado, existem mortes. E essas mortes são consequências, são resultado de um Estado em guerra. Pelo que a gente tem visto e acompanhado, eu acho que não tem como dizer que, de fato, a garantia dos direitos e da manifestação, da livre manifestação, está acontecendo. Isso não está acontecendo, né? Por mais que a própria mídia tente passar que está tudo ok, não está, porque a gente tem visto não só companheiras nossas, mas as pessoas sofrendo represálias, por exemplo, professores que estão sendo ameaçados, perseguidos dentro das próprias escolas, alunos. Então, é uma questão muito séria. Acho que a gente tem que abordar esse tema com maior profundidade. O que seria, então, estar vivendo esse momento ou esse estado de exceção da não garantia mesmo dos direitos, sendo que, assim, hoje as juventudes estão cada vez mais ocupando as ruas. E aí a polícia vem com cada vez mais repressão e uma força violenta. Então, é muito sério. Uma primeira coisa interessante é que muitos, às vezes, juristas têm uma atitude quase religiosa com a lei, né? E, às vezes, a lei pode estar injusta ou a interpretação dela pode estar injusta, como a gente viu aqui no insert, né? A escravidão em algum momento foi legal, assim, né? Era aceita juridicamente, né? E na ordem jurídica de hoje existem ainda muitas injustiças que são aceitas legalmente e inclusive estão se aprofundando nesses últimos tempos, né? Uma coisa que chama muita atenção é essa coisa de começar a querer acusar e prender sem provas. Você faz um PowerPoint lá mirabolante, né? Inventa conexões, ou até pode ser que tenha alguma das indícios, alguma coisa, mas você não tem prova. Inclusive os procuradores aí no caso do Lula falaram textualmente, né? Não teremos aqui provas cabais, e vamos prender do mesmo jeito, né? Tipo assim, não... Então, isso eu acho que é uma primeira coisa. Uma segunda fato a observar interessante, que isso também não é algo que está ocorrendo só no Brasil, está ocorrendo em vários lugares, né? Desde o começo do ano tem uma ativista muito importante da Argentina, né? Que é da Tupac Amaru, a Milagro Sala, que está presa, inclusive em condições bem terríveis, né? Uma líder indígena lá e tal. E também é o mesmo modus operandi, né? Acusado de corrupção, a mídia em cima, aí vem um procurador ali que quer, né, fazer um papel de bom samaritano, mas na verdade é para fritar a oposição política. Então esse tipo de coisa é meio perigoso, eu acho. E tá rolando. Não, e a gente vê que também não é só uma questão de governo, né? Falar governo de direita, governo de esquerda, tanto no governo Dilma quanto no governo Temer teve essas perseguições. A gente vê durante a Copa do Mundo também a lei antiterrorismo que aprovou e até quase que ela foi vítima dessa própria lei. E você entrou nessa questão do segundo tema, né? Pra gente começar a debater, que tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a nossa Constituição diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? E agora a gente tem essa questão, vamos prender por convicção porque tá certo. E aí já vem até uma questão assim, isso não fere os direitos adquiridos, que a gente já adquiriu? E segundo, o que alguém pode fazer quando se sentir perseguido pela justiça e pela mídia? Como se defender, né? O que a pessoa pode fazer? Ao inverso, a defesa eu acho que é o ataque de se publicizar, né? A questão. Você tem que
de todos os meios possíveis para demonstrar o que está acontecendo, sobre a ilegalidade, a injustiça pela qual você está passando, né? Sobre os direitos adquiridos, é muito importante que a gente ressalte que a lei, né, aquilo que está escrito na Constituição, por mais que ela não se coloque como efetiva, esteja acontecendo, ela é a única garantia para impedir que mais retrocesso ou coisas piores, mais violentas aconteçam contra o cidadão, né? Se você tem lá escrito que só vai ser condenado depois do trânsito em julgado, sentença condenatória, né, que é a última instância, é difícil você relevar uma interpretação, por exemplo, do STF, dizendo que só depois, já no segundo julgamento, no tribunal regional, né, que a gente fala, que é nos estados, já se valide uma prisão de alguém, né? Essa prisão, ela tem necessariamente recursos legais a serem propostos, interpostos, e eles têm que ser respeitados, né? Não basta a interpretação da Constituição pelo STF em um caso específico para se alterar toda uma legislação, todo o segmento judicial no que se tange às garantias de recursos, né? Bom, acho que o Daniel ele traz, né, esse olhar mais jurídico, eu não vou nem entrar na pauta, mas eu acho interessante. Vou trazer um exemplo, então, mais próximo. A gente tem um programa com juventudes no Polis, que é o programa Jovem Monitor Cultural, e é uma lei municipal. Acontece que essa lei ela tem a prerrogativa de tá tudo legalizado e tudo mais. Esses jovens teriam por direito continuar num programa de formação na área de culturas e dialogando com políticas de juventudes e cultura. Mas isso, dependendo até mesmo não só do governo, mas das conjunturas e das circunstâncias, pode mudar de uma hora para outra, mesmo sendo uma lei. Você tem a garantia, você tem um instrumento, você tem, por exemplo, o Estatuto da Juventude, que garante a experimentação e garante o fato de estar dentro de programas de formação. Mas isso, na prática, pode vir a não acontecer. E aí, claro, você tem instrumentos legais também para reivindicar e tudo mais. Hoje, a gente está vivendo um momento onde o próprio programa, a partir de dezembro, pode não existir mais. Então, a gente tem que estar avaliando isso a todo momento também. E não é muito fácil, não é tão simples assim, né? Eu avalio que é um momento de resistência mesmo, né? Resistência não violenta mesmo, porque tem uma onda conservadora no mundo todo e que está tentando tirar vários direitos já consagrados, está tentando fazer vários retrocessos em políticas públicas que estavam beneficiando muita gente, que não era também uma revolução, mas era, né, uma ajudinha que dava, que até isso estão achando que é demais, né, estão querendo tirar. O que eu vejo um pouco assim, questão de se defender, né, porque uma coisa é quando pegam, sei lá, os que eles chamam peixes grandes, né, ou da política, não sei o que, esses ainda têm forma de se defender. Mas quando pegam os movimentos sociais, populares, na periferia, os jovens, as mulheres e tal, é mais difícil, né, é mais difícil. Então eu acho que principalmente nesses casos é interessante ter pelo menos 3 elementos, que é uma organização, seja social, política, enfim, uma articulação com outros movimentos, não estar sozinho, né? Ter um acompanhamento jurídico, advogados, pessoas que não estejam nisso só pelo dinheiro, né? Mas que estejam nisso também envolvidos com a causa, entendendo o sentido disso, porque às vezes um erro comum é procurar advogados também só que não tem nenhum envolvimento, né? E aí vocês podem se complicar também, porque, enfim, ter essa defesa jurídica, ter essa coisa que falava o Daniel, de ter bastante difusão, mas também no sentido de criar consciência, né? Porque tem vários tipos de divulgação que você pode fazer. Às vezes tem divulgação que pode não criar muito consciência, pode ser uma divulgação só, sei lá, de atacar outra parte, mas às vezes você tem que criar consciência. Por exemplo, hoje o pessoal fica falando muito, não, porque o problema é a corrupção, o problema é a corrupção. Não, o problema não é a corrupção, o problema é a concentração de renda cada vez maior, que perante os números da corrupção são infinitamente maiores, e que esses caras, como eles já chegaram num ponto meio de estagnação da concentração, eles querem concentrar ainda mais, e agora querem tirar os direitos trabalhistas, querem tirar os programas sociais, querem tirar uma série de coisas, para eles poderem lucrar ainda mais.
E a grande corrupção tem que combater sim, mas ela é infinitamente menor do que essa outra corrupção, vamos dizer assim, mais corporativa dos bancos, das megacorporações e tal. Alguém quer falar mais? Então agora a gente vai assistir um insert sobre a questão dos refugiados, né, que a nossa produção preparou, que é o tema da nossa próxima volta do programa. Aconteceu na semana passada, né, que os refugiados ficaram presos aqui no aeroporto de Guarulhos, na área de desembarque, porque o nosso presidente, 2 dias antes, tinha dado um discurso na ONU dizendo que facilitaria a entrada dos refugiados nessa questão de guerra. E, na realidade, dificultou, alterando a portaria, que aumentando a burocracia para ele poder entrar no país. E, então, na opinião de vocês, os direitos humanos não é para todos? Por que os refugiados são tratados dessa maneira? E o que eles podem ou devem fazer nessa situação? O que vocês acham que eles devem fazer? Nossa, o que eles devem fazer é bem complicado, mas enfim, a partir das denúncias deles, ou como essas aqui, né, que acabam reproduzindo o que está acontecendo nas vidas de cada um deles, possa repercutir de alguma maneira. Mas você vê que a própria sinalização do governo, ou mesmo o debate político para realizar uma nova lei, uma nova norma, ela emperra quando o assunto é a sua eficácia, né? Como que ela vai ser realizada lá na última ponta, que é, por exemplo, lá na Polícia Federal, lá na aduana. Como que ela vai ser tratada, como as pessoas vão tratar os outros seres humanos, né? Por uma questão burocrática, você vai deixar uma pessoa largada dentro do aeroporto sem condição nenhuma. Isso é degradante, isso é humilhante. Por exemplo, nessas questões é que a própria burocracia ela não deve ser realizável, não é? Ela deve ser vista de uma outra maneira. É claro que aqueles cidadãos também que estão ali realizando essas leis, essas portarias, as normas, obedecendo, o servidor público, ele não tem uma capacidade de analisar de uma maneira um pouco mais macro, né, que ele está inserido numa ordem constitucional que privilegia as garantias e os direitos humanos, né, toda essa os núcleos fundamentais dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Então ele também não sabe, falta um pouco de preparo para ele entender que ele está inserido nessa, e mesmo as leis que ele cumpre também estão inseridas nessa dinâmica. Então ele tem que ver a pessoa que ele está tratando, né? Ele é um servidor público.
Me chama muito a atenção, Insert, quando traz a xenofobia e o racismo, né? Porque acho que dialoga diretamente com o que a gente tem vivido e visto diariamente no nosso país, assim. Não dá para dizer que além dessa onda de vários retrocessos, as pessoas estão cada vez mais incapazes de conviver umas com as outras mesmo. E acho que um dos princípios da não violência é esse, é a convivência. Quando a gente vê essa questão das fronteiras, dos territórios e dessa humanização que de fato não tem acontecido, apesar de direitos garantidos, a gente é muito factível que essas coisas aconteçam. Você libera uma portaria de uma hora para outra e prende 30 pessoas dentro de um aeroporto. Isso não é só desumanizador, mas é sim um ato de xenofobia e racismo. Não dá para a gente dizer que isso não está acontecendo. Acontece hoje em cada esquina por onde a gente anda e acontece com os imigrantes, com os refugiados a cada momento. Então, esse caso tem um fator mais grave, que a maior parte das pessoas, se não todas, elas já estavam no processo de residência aqui, né? Tinham viajado com autorização para poder voltar e quando voltaram foram barradas, né? Chama atenção também o fato que a totalidade das pessoas, por que não é só xenofobia, nacionalismo, né? Mas também é racismo, porque a totalidade eram refugiados de países africanos. Você não tinha ali ninguém branquinho, loirinho, você tinha, né, raças africanas, você tinha pessoas que estavam vindo não só de zonas de guerra, mas inclusive zonas às vezes de conflito, assim, não é só gente da Síria, por exemplo, tinha muita gente vindo de Angola, vindo do Congo, vindo de vários países. Então você não vê, por exemplo, essa mesma preocupação de implementar a portaria lá, né, a normativa que baixaram por parte do funcionário, quando o refugiado tem um certo perfil, né? Quando ele é branquinho, quando ele vem, sei lá, você não vê espanhol preso, você não vê alemão preso, você só vê africano preso, só vê boliviano preso, só vê árabe sendo preso. Então, por aí é importante ver que tem uma injustiça radical aí, que é essa coisa do racismo, né? Outra coisa que eu acho, né, para se defender nesses casos, lógico, de novo, o pessoal precisa, né, pedir ajuda jurídica, a primeira coisa, obviamente, e precisa divulgar. Esse caso mesmo foi pouquíssimo divulgado, quase não saiu na mídia, bem curioso, acho que só teve um canal que divulgou um pouco, uma reportagem, assim, coisa que, né, eram 30 pessoas, assim. Então, chama atenção um fato desse, ter 30 pessoas vários dias presas no aeroporto e ninguém dá a mínima, né? Porque isso poderia ter acontecido em outro lugar, mas não, aconteceu aqui no aeroporto, né, que a gente, quando vai viajar, sempre passa lá. Tem um tal de conector lá, que é um corredor, não é nem bem a área de desembarque, é uma área que fica antes da área de desembarque. A área que fica entre o avião e a área de desembarque. É um corredor, e a galera ficou presa nesse corredor ali vários dias. Aí davam lá, acho que umas batatas pro pessoal comer, davam o pessoal dormir no chão, sabe? Tendo que meio que ir no banheiro para dar uma aliviada, digamos, lá não. E é meio bizarro, né? E achar que uma situação dessa é normal. Do Temer tem uma coisa ainda mais engraçada, que quando ele foi na ONU, ele ainda errou o número, né? Não sei se fizeram de propósito os assessores dele lá do Serra, porque eles não se bicam, PSDB e PMDB, por mais que faz que é aliado, não é. Porque deram para ele um puta número 10 vezes inflacionado, né? Tem mais de 10 vezes. Tem que o Brasil recebeu cerca de 3 mil refugiados e ele falou que o Brasil tinha recebido mais de 80 e tantos mil. Né? Então, um erro grosseiro de 3 mil para 80 mil tem uma pequena diferença. Né? Ele tá contando toda a história do Brasil. Vamos lá, infelizmente nosso programa está chegando ao final, né? Passa muito rápido. Então, cada um tem 1 minuto para as considerações finais e aí a gente faz o encerramento. Tá bom? Muito legal estar participando aqui. Eu agradeço novamente a todos vocês. Enfim, espero ter de alguma maneira esclarecido algumas demandas e deixar um convite aí, já que sobre não violência a gente está falando. Vai ter um ato, né, dos ativistas ciclistas, um protesto não violento, né? Eles vão fazer amanhã
a partir das 18 horas na Praça do Ciclista, um evento que vai ser uma pedalada pacífica, né, para manutenção das ciclovias, ciclofaixas em São Paulo. Então estão todos convidados. Bom, também agradecer, espero que tenha vários outros programas e que cresça também essa iniciativa de vocês, muito bacana, que a gente tenha mais espaços, que a gente possa estar trazendo muito mais pessoas que também expressem a diversidade do que nós somos, né, como população brasileira, paulistana, e que a gente tenha coragem mesmo, né, de falar sobre todas essas temáticas, inclusive sociais, políticas, econômicas, culturais, que estão aí. Acho que nós vamos ter muitos desafios daqui para frente em termos das nossas militâncias, né, nos direitos humanos, na cultura da não violência, também na área da cultura da qual eu faço parte, e deixar um convite para vocês para conhecerem o Instituto Polis, para conhecerem as ações do Pontão de Convivência e Cultura de Paz lá também, que é um trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo, e o programa Jovem Monitor Cultural. E é isso, obrigada. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, também aproveitar o embalo dos convites, né? A gente está com a Semana da Não Violência, a gente está ajudando a organizar. Nessa sexta-feira vai ter hoje, né, tá rolando o debate Conecta sobre lei de imigração, que não é exatamente da Semana da Não Violência, mas a gente está ajudando a divulgar. Hoje e amanhã, né, tem os 2 programas, e na sexta tem um cine debate com a história da não violência e tal, que a gente tá organizando. Então estão convidados. Vai rolar presencial e também online. Com relação à não violência e os direitos humanos, eu acho que a gente naqueles momentos meio históricos onde a população meio que chuta o tabuleiro, né, as coisas estavam se reorganizando, e apesar de dar um pouco de medo, o melhor momento de também começar a conversar com outros movimentos, outros grupos, se articular, se organizar e, vamos dizer assim, se expressar também, né? Não deixar de se expressar, porque o momento pede isso, eu acho. Bom, só para encerrar, né, dizer que todos somos iguais, nenhum ser humano é ilegal e devemos trocar o olho por olho no olho, né? As pessoas se olharem mais, se aceitarem mais e se unir em busca de um mundo mais humano, mais solidário, onde todos têm igualdade de direitos e oportunidades. E se gostou do nosso programa, compartilhe, dê sua opinião, não esqueça de dar um like e nos vemos na próxima. Tchau. Todo poder para o povo.